Marco, esse deputado, ele viveu um fenômeno que a gente observou que foi o mesmo fenômeno da Soraya Tronic. Quando você é eleito, existe uma... É muito mais confortável você fazer parte da base do governo, né? Porque a oposição, especialmente no momento que vivemos, e se for a oposição da direita, ela é muito perseguida. Então, o deputado, ele sofre muito por ser opositor, e é importante falar sobre isso, porque os deputados que a gente observa fazendo uma bela oposição, a gente precisa sempre reconhecer esse trabalho que eles fazem, enaltecer esses nomes e apoiar esses nomes. Então, o deputado, ele foi eleito dentro de um discurso bolsonarista, né, com o apoio de base bolsonarista, porque o bolsonarismo ele tem como base, especialmente, o grupo evangélico do Brasil. Todas as pesquisas deixam isso muito claro. Cristãos, pessoas que se identificam como cristãos, modo geral, têm mais uma tendência de votarem à direita porque se identificam como conservadores, mas se a gente pegar o extrato do evangélico, o extrato do católico, a gente vê que o evangélico, mais de 80% se identifica com o bolsonarismo e vota na família Bolsonaro, a começar, claro, pelo Jair, né, o presidente do Jair Bolsonaro. Então, ele foi eleito dentro desse segmento, sustentando esse discurso. O discurso conservador, por exemplo, ele não abre nenhuma brecha para práticas de aborto. Então, não tem como a gente compatibilizar o discurso da esquerda, a prática da esquerda, com discurso conservador. Não tem jeito. É como acender uma vela para Deus e acender uma vela para o capeta. E a gente sabe... A própria Bíblia fala que não é possível fazer isso. Então, o que esse deputado fez foi pegar carona num movimento, ele foi utilitarista nesse sentido. Depois de eleito, ele começou a perceber que ser da base do governo seria muito mais fácil, inclusive do ponto de vista de liberação de emendas parlamentares. A gente hoje tem esse mecanismo de compra de votos, que é emenda parlamentar. E quem é da base, quem vota com o governo, tem muito mais emenda liberada. E aí nós temos parlamentares que utilizam a emenda de uma forma republicana, mas nós temos talvez a maioria de parlamentares que fazem fundo de campanha, que constituem patrimônio privado a partir de emenda. Então, tendo acesso à liberação de emenda, existe esse incentivo para que a pessoa vá para a base do Lula. Então, o que esse ser que fez essa opção de sair da sua base eleitoral e começar a dar apoio para aquilo que a sua base eleitoral rechaça, ele precisa, nesse momento, tentar trazer algum tipo de compatibilização de discurso. Ele poderia, nesse primeiro turno, declarar apoio ao Lula? Aí, não, porque já prejudicaria a campanha dele de uma maneira que dificilmente ele conseguiria sobreviver. Então, se ele declara voto no Caiado, ele está mandando ali um recado de que ele é uma direita, ele não é direita bolsonarista, mas ele é direita. E aí, no segundo turno, não há a menor dúvida, ele mesmo falou, ele votaria no Lula, e aí ele fica fazendo exercícios, né, para tentar justificar isso. Essa saída que ele está adotando, né? Mas é simplesmente impossível. Não tem como uma pessoa que se identifica como direita, seja conservador, seja liberal, seja libertário, ou até uma centro-direita, votar no Lula. Isso é impossível, isso não existe. Isso aí é papinho de alguém que está tentando aliviar e ainda segurar alguns dos seus votos, porque ele vai disputar agora no dia 4 de outubro. E a gente sabe, infelizmente, que muitas igrejas têm um domínio das suas ovelhas. E eu quero mandar um recado para as pessoas, para muitos evangélicos que estão nos escutando. Cuidado com as indicações dos pastores. Porque muitas vezes as negociações que acontecem, e eu falo porque já tive muita conversa nesse sentido, infelizmente, há muitos acordos de indicação de candidaturas de péssimos políticos, porque houve negociação financeira. Quando eu digo que eu tive conversa, eu recebi proposta, obviamente eu nunca participei. Mas eu posso falar que isso acontece porque eu já vivi.
Então, isso não é, isso é uma teoria da conspiração. Isso não é. Nós temos pastores no Brasil que negociam, sim, o voto das pessoas que frequentam as suas igrejas. Então, tem muito conservador no Brasil que está sendo levado ao erro, porque, infelizmente, há, sim, pastores mau caráter neste país que se utilizam dessa condição de liderança, dessa confiança que aqueles que recebem a orientação do pastor lhe deposita e, infelizmente, acabam votando em trastes, como é esse deputado. Vejam, ele só votou com o governo Lula. Eu não me recordo de nenhuma votação que ele tenha ficado do lado da direita quando a direita se organizou para derrotar o Lula. Então, eu espero que as pessoas acordem, desconfiem de todos, inclusive de seus pastores, para não errarem mais. Experience the future. The world's leading displays,